Oi, amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Eu não sei a que momento que você vai estar aí assistindo esse vídeo aqui no Conectados 7, né? Onde a gente vai dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Então, o último estudo nosso, nós estudamos sobre a volta de Jesus, né? A gente falou sobre a vinda de Cristo, né? O destino do mundo, Jesus e o destino do mundo. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. E depois dessa série que a gente vai falar hoje, os 3 seguintes, né, do estudo de hoje, que é Jesus e a vida eterna, é o tema nosso de hoje, tá? Jesus e a vida eterna. Nós vamos dar uma paradinha, tipo assim, a gente vai assistir outros vídeos, né, com música, com apresentações da igreja, tal, na igreja que eu frequento aqui a igreja do Dr. Fábio 2, aqui no distrito do CPA 4, do pastor Valmir Rosa, tá? Então eu estou frequentando o Dr. Fábio 2, distrito CPA 4, pastor Valmir Rosa, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E nós estamos estudando aqui usando a Bíblia missionária, tá? A Bíblia dos Calebes, né? Caleb desse ano de 2022. E nós estamos no inverno, né? Hoje é dia 19, hoje é dia 19, uma quinta-feira, 19 de maio, começou o inverno aqui no Brasil. Quer dizer, o inverno veio mais cedo, né? O frio veio mais cedo, desde anteontem, desde domingo para cá, domingo, segunda para cá, começou a esfriar em Cuiabá, Mato Grosso. Então, e a promessa é que nesta quinta-feira e na sexta-feira, dia 19 e dia 20, nós teremos assim, talvez os dias mais frios do ano. Hoje parece-me que estão falando que vai dar aí, chegar lá na casa dos 7 graus aqui em Cuiabá. E em Chapada, que é uma cidade próxima aqui de Cuiabá, nós chegaremos a 4 graus, 3 graus. E nós estamos aqui em plena madrugada, né? Eu costumo acordar de madrugada, então agora mais ou menos deve ser 3 horas, 3 e meia, 4 horas da madrugada, e eu gravo os vídeos pela madrugada. Então esse galo que você está ouvindo cantar aqui é do vizinho aqui do lado, ou aqui do fundo, né? Que tem um galo que canta. Então, quando eu estou gravando aqui, você pode ouvir aí o cantar de um galo, né? Para despertar todo mundo durante a madrugada. Mas ele faz isso todas as madrugadas, todas as manhãs e até durante o dia mesmo ele canta, tá? O cantar do galo é uma coisa assim bastante interessante, né? Sempre despertando. Então, o assunto nosso de hoje, a gente tinha falado no último tema, que nós usamos a palavra de Deus aqui, nós falamos sobre o destino do mundo, né? Jesus e o destino do mundo, quando falamos sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, né? E hoje o tema é sobre a vida eterna. Tá, depois que Cristo voltou, levou os seus filhos, os ressuscitados em Cristo, aqueles que morreram em Cristo foram ressuscitados, e os que estavam vivos foram transformados, subiram para o céu e encontraram com Jesus nos ares. E dali, juntamente com Jesus e todos os anjos e Deus e o Pai, eles foram para onde? Né? Para onde eles foram? Para onde eles irão, segundo o que nos ensina a palavra de Deus sobre o futuro. Então, hoje o tema, estudo 8, Jesus e a vida eterna. Você tem medo da morte? Quando você morre, ou quando nós dormimos, porque eu acredito que a morte é um sono, né? Quando nós dormimos, para onde nós vamos? Para onde vai? Para onde nós vamos? Será que existe algo além túmulo? Além do túmulo, além da morte? Certa vez, um grande escritor revelou sua maior curiosidade. Afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula, ou um ponto final? Após a entrada do pecado na terra, o ser humano ficou sujeito a doenças e à morte. A Bíblia compara a morte a um sono. Ela não é o fim de tudo, pois Cristo Jesus venceu o pecado para destruir a morte. O grande plano da redenção foi executado.
Cristo morreu e ressuscitou. E essa vitória nos assegura que a dor, o pecado e até a morte têm solução. Pela fé em Jesus, temos garantia de vida eterna. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Como, quando e onde veremos nossos queridos que já se foram? Então, neste estudo, a Bíblia responderá essas questões. Mas antes de nós irmos para o estudo propriamente dito, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Paizinho, Pai amado, Papai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez de Bíblias abertas para estudarmos a Tua Palavra. E este assunto tão interessante sobre a vida, né, após a vinda de Cristo, a vida após a morte. Existe vida após a morte? Então nós queremos compreender esse estudo, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos inspirar nesse momento, nos usar aqui para esclarecermos no abrir das Escrituras Sagradas, do Teu Santo Livro, esclarecermos-nos sobre este assunto. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé em Ti, no sacrifício do Teu Filho e na ressurreição e na vida preparada para cada um de nós, a vida eterna. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, porção dobrada do Teu Santo Espírito. Derrama o Teu Santo Espírito para nós. Prepara-nos para recebermos o Teu Santo Espírito, Senhor. Usa-nos agora e sempre. No doce nome de Cristo Jesus, ó Tu que estás entronizado entre os querubins, nós Te louvamos agora e sempre. Amém, amém. Então, gente, aqui, sobre o estado do homem depois que ele morre. O ser humano, afinal, depois que morreu, acabou tudo? Né? Ou apenas está começando uma nova fase, né, da existência dessa vida, dessa alma, dessa vida que supostamente tinha terminado e agora está começando tudo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Nos diz João capítulo 11, o Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 45. Vamos ler com atenção esse trecho que conta a história de Lázaro, Maria, de Marta e Jesus, tá? A história da ressurreição de Lázaro. Vamos saber um pouquinho sobre essa história. Vamos lá em João, capítulo 11, de 1 a 45. João, capítulo 11, 1 a 45. É uma fase muito interessante no ministério de Jesus, onde ele teve que lidar com esse assunto tão melindroso, né, que é a morte, né? E aí ele tinha esse amigo chamado Lázaro, com as suas duas irmãs, a Marta e a Maria. Eram muito amigos de Jesus. E Jesus, toda vez que ia a Jerusalém, ele ia para Betânia. Era a localidade ou distrito onde viviam Lázaro e Maria e Marta, amigos de Jesus. Jesus sempre estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, e com seus discípulos, né, os seus seguidores, e Jesus sempre ia ali, nesse distrito ali de Jerusalém. E ele ficava horas e horas conversando com seus amigos ali. Até que um dia Jesus recebe a notícia, quando ele estava pregando, ensinando, curando em outra localidade ali de Israel, ele recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava muito doente e que ele deveria ir até lá para curar Lázaro. E Jesus falou, e continuou pregando, depois que recebeu a notícia, né? Lázaro, meu amigo, né, está muito doente, mas ele continuou trabalhando ali. E aí alguém chegou para ele, demorou muito Jesus, né, para responder. E ficou muito tempo naquele lugar. Aí veio a notícia, Senhor, não precisa mais se incomodar com a relação a Lázaro, seu amigo que estava doente lá em Betânia. Lázaro morreu. Lázaro já está morto. Aí Jesus olhou para eles, não, fiquem tranquilos, né? Lázaro dorme, mas vamos lá despertá-lo do sono. E Jesus saiu daquele lugar e foi andando. Naquela época não existia transporte tão rápido como hoje, né? 2000 anos atrás, mais ou menos. Então, até chegar onde estava a Betânia demorou alguns dias. E já tinha passado 4 dias da morte de Lázaro e 4 dias que ele já estava sepultado. 4 dias depois que ele já estava sepultado. Estava doente, ficou doente, uma doença terminal, morreu. E 4 dias depois que ele fora sepultado, Jesus chegou lá à casa de Maria em Betânia. Sabe, elas estavam em luto, chorando ainda. Quando elas souberam que Jesus tinha chegado, elas correram até Jesus. Senhor,
ele morreu, se o senhor tivesse estado aqui, eu não teria morrido, né? Ele morreu, aí ele chorou junto com elas. A Bíblia fala que Jesus chorou e disse para elas: onde que vocês colocaram ele? Senhor, já há 4 dias já que ele está morto, ele está lá no cemitério, né? Me leve até onde ele está. E, e Jesus foi. E elas levaram Jesus, né? E quando Jesus chegou no cemitério, Jesus fez uma oração a Deus, fez uma oração linda, todo mundo acompanhando, aquela multidão junto com Jesus. E Jesus falou assim: olha, tire a pedra, porque antigamente as pessoas eram sepultadas, colocava-se uma pedra, né, era uma espécie de gruta onde os corpos das pessoas eram colocados, né, assim que eram enterradas as pessoas. Primeiro elas eram manietadas, né, com uma espécie de, de atadura pelo corpo todo, e depois elas eram colocadas numa pedra, deitada numa pedra dentro de uma gruta. E aí colocavam uma pedra, né, era pedra mesmo, que era a tampa daquela gruta. Aí Jesus falou para os homens arrastarem a pedra, né? E aí os homens fortes vieram e arrastaram a pedra, tiraram a pedra, e a gruta ficou assim aberta, já cheirava mal, vamos dizer assim, né? Tinha um corpo de um defunto lá dentro que há 4 dias estava ali, né? Luiz olhou para lá e falou assim: Lázaro, sai para fora, vem. Chamou Lázaro. Da morte, do morto, ele chamou o morto para a vida. E simplesmente Lázaro levantou e veio para fora. E as pessoas ficaram todas aterrorizadas vendo aquela situação, né? Aquela cena, todo mundo, ressuscitou morto, há 4 dias morto, enterrado, né? E as irmãs vieram, abraçaram, né? Lázaro, ele falou assim: olha, leve-no daqui, tirem essas ataduras, né? Lázaro se apresentou vivo, porque a multidão estava ali, né? O pessoal ia querer ir para cima de Lázaro, para cima de Jesus, né? Para ver aquela coisa. E retiraram ele, e Lázaro ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro. Daquele dia em diante as pessoas viram, né, quem era Jesus. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele declarou para todos: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, tornará a viver. Essa história é muito interessante aqui, relatada aqui em João capítulo 11, verso de 1 a 45, tá? João, o Evangelho de João 11, de 1 a 45. Quando Jesus diz essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo aqui para cada um de nós, né, que há uma solução para a morte, né? Aqui no verso 45, no verso 43 e 44 e 45. Olha aqui, eu vou só ler esse texto aqui, tá? Diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus havia feito, creram nele. Creram nele. Outros, porém, a gente sabe que outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais, muitos milagres, muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aí eles confabularam ali com Caifás e Anás, ali no sinédrio, né, os fariseus, para matarem Jesus. O doador, eles queriam matar o doador de vida, aquele que havia ressuscitado um morto. Quer dizer, a maior prova de que Jesus realmente era o Messias, né, estava aí. E eles, ao invés de acreditarem no Messias, eles intentaram, agora fizeram um plano, um planejamento para matarem o Messias, né? Matarem o Cristo vivo, né? O ungido de Deus que estava ali diante deles. Então, não há conserto para algumas pessoas. Mesmo que Jesus aparecesse hoje para algumas pessoas e mostrasse para elas que ele era Jesus, elas iam querer matar Jesus, como aconteceu lá 2000 anos atrás. Então tem pessoas que não têm conserto, tipo assim,
Não adianta, você não vai converter algumas pessoas. Algumas pessoas não mudarão, elas não mudarão, elas continuarão sendo o que são. E em relação à morte, se você pregar sobre a morte para ela, mostrar na Bíblia o que aconteceu. Isso aqui é histórico, gente, pessoal. Isso aqui tem provas históricas a respeito disso aqui. A vida de Jesus não é uma personagem inventada, é uma personagem histórica. Há centenas de provas arqueológicas e provas históricas documentadas sobre a existência de Jesus e que ele ressuscitou e que ele foi crucificado e que ele apresentou muitos sinais e milagres. Um deles foi ressuscitar um morto que já estava morto há mais de 4 dias. Entendeu? Mas tem gente que até hoje não acredita, simplesmente não crê e não se deixa transformar por esse Jesus que é Deus. A palavra Jesus, o vocábulo, o nome, significa Salvador. Ele veio para salvar, o Salvador. E sobre a morte, ele mostrou aqui que há uma solução para a morte. A solução para a morte é ele, Jesus. Ele é o doador de vida. Então, se você está com Jesus, não importa quanto tempo você esteja morto. 10 anos, 30 anos, 40 anos. Ah, Abel, há mais de 6.000 anos que Abel foi morto. Jesus vai trazer, Deus vai trará. Se já não o trouxe, depois eu vou explicar para você por que significa essa frase, se já não o trouxe, trará Abel a vida. Né? Por que se já não o trouxe? Porque quando Cristo ressuscitou, houve uma ressurreição. Ressuscitou e depois foi para o céu se apresentar diante de Deus, apresentar o sacrifício. Houve uma ressurreição. Várias pessoas ressuscitaram com ele. E várias pessoas, a Bíblia não menciona os nomes dessas pessoas, mas essas pessoas foram levadas para o céu como primícias daqueles que dormem, que seriam ressuscitados depois na segunda vinda de Cristo. E dentre eles dentre esses que foram ressuscitados, poderia estar o Abel, né? E ser levado lá, foi levado para o céu como primícia, a gente não sabe. Mas ele já ressuscitou muita gente. Muita gente já está no céu, vivendo no céu. Ressuscitados e vivendo no céu já. Ele ressuscitou Moisés. Moisés está vivo hoje no céu. Moisés, aquele mesmo que recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai. O mesmo Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Né? Moisés está vivo. Ele levou Elias para o céu. Ele levou Enoque para o céu. Eles estão vivos. Jesus está vivo, eles estão lá vivos. E várias pessoas ressuscitadas estão vivas. E dentre esses pode estar Abel também. Mas vamos falar sobre esse assunto da ressurreição? Marta e Maria enviaram um recado a Cristo pedindo-lhe que fosse até lá com urgência para curar seu irmão Lázaro. Ele, porém, morreu. Ao encontrar Marta e Maria e contemplar sua dor, Jesus chorou, mas Cristo ordenou que o morto voltasse à vida. O que aconteceu com o assombro de todos? Um assombro de todos. A ressurreição de Lázaro foi uma pequena amostra do que acontecerá no futuro. Cristo mesmo assegurou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. São João 11, 25. João 11, 25. O que Jesus ensinou sobre a morte nesse relato? De que maneira o fato de pensar na morte como um sono pode ajudar você a enfrentar essa terrível realidade? Pergunta número 1. Quem criou o ser humano? Gênesis capítulo 1, 27, fala que Deus criou o ser humano. Vamos ler a Gênesis capítulo 1, 27, ok? Lá fala que quem criou, todos nós sabemos, foi Deus, né? E vamos ler o texto, porém vamos ler o texto 1, 27. Olha só. Diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem criou o ser humano? Deus. Né? Deus tem poder sobre a vida para criar, desfazer e voltar a criar novamente. Ok? Como o Senhor deu vida ao ser humano? Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui, 2, 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O homem é feito de pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, qual que é a fórmula aqui? Pó da terra, mais fôlego de vida, soprado nas narinas do homem por Deus, mais fôlego de vida, o homem igual, o quê?
ser vivente, o homem se torna ser vivente. Então, essa é a fórmula. Né? O que é a vida? Né? Quem deu a vida? Como o Senhor deu vida ao ser humano? Soprando-lhe nas narinas o fôlego de vida. Ok? A gente volta no próximo aqui sobre... A gente vai fazer mais dois sobre o sono da morte, a situação do homem na morte, ok? Não deixe de dar seu like aqui, ok? Comenta, compartilha, tá bom? Esse vídeo aqui com seus amigos. E se você não está inscrito aqui no canal Conectado 7, inscreva-se, ok? E aperte o sininho lá das notificações. Tem um sininho aí do lado. Aperte o sininho em todas, para que todos os vídeos aqui do canal cheguem até você, ok? Até o próximo. Vamos lá, prosseguir?